Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado por você estar agora diante do seu celular, do seu televisor, do seu computador. Está começando mais um programa Eclésia, o nosso compromisso todas as terças-feiras para refletir assuntos da mais absoluta relevância para a nossa, a minha, a sua fé católica apostólica romana. Hoje eu tenho certeza que o argumento vai não somente lhe interessar, mas vai dizer muito da sua vida, porque é uma realidade que você precisa, que eu preciso, que todos nós precisamos. Realidade que nosso Senhor Jesus Cristo tinha, sobretudo durante a sua vida pública, ele que para nós é o critério, é o modelo. Ele é o principal parâmetro para a nossa conduta, para a nossa ação. Ele que disse, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. O tema de hoje é a paciência de Cristo. Paciência, como precisamos dessa virtude. Como necessitamos dela, sobretudo, quando passamos por tribulações. Olhemos para Cristo. E deixemos que Ele nos inspire, que Ele nos ensine sobre essa virtude tão necessária para o mundo atribulado, para as provações e vicissitudes que constantemente estamos a experimentar. Aqui está o texto principal, o primeiro de uma série de tantos para esse programa. A segunda aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 5. Que o Senhor dirija os vossos corações para o amor de Deus e a paciência de Cristo. Antes de avançarmos, é preciso definir a paciência, porque é uma virtude que geralmente é confundida com outras virtudes. Primeiro, digamos o que não é paciência. Paciência não é esperar. Paciência não é aguardar. Esperar, aguardar são realidades que têm relação com a virtude teologal da esperança. Paciência é outra coisa. A etimologia da palavra paciência vem de um verbo latino chamado pati, patere, que significa sofrer. Vocês lembram qual é a nomenclatura que os médicos num hospital utilizam para uma pessoa que está internada? Paciente. O paciente não é o que tem paciência no hospital, se bem que ele precisa da paciência. O paciente é o que sofre. Daí a palavra paixão, paixão de Cristo, o sofrimento de Cristo vem de passio, passiones, paixão. Portanto, pati patere, o verbo sofrer, passio, passiones, paixão, sofrimento, eles têm relação. O que seria então, depois dessa etimologia, o sentido da virtude da paciência? A paciência significa a capacidade de você padecer, de você sofrer dignamente, a arte de você sofrer bem. Bem, mas no sentido de não pecar, de não blasfemar, a capacidade de suportar na magnanimidade da fé. No sentido cristão, a paciência é a virtude que Deus nos concede para, com a graça divina, suportar, sem pecar, contrariedades, a dor, as angústias da vida, sobretudo quando estas dificuldades se prolongam, com fé, com esperança e com caridade. Pronto, a paciência cristã tem essa característica. Por causa de Cristo, a imitação de Cristo e para a glória de Cristo.
A referência da paciência é o próprio Cristo. Cristo tem paciência conosco. Por quê? Ele é paciente conosco. Ele não podia perder as estribeiras? Ele não poderia acender a sua ira contra nós diante de tantos pecados, diante de tanta relutância em se converter, diante da dureza do nosso coração? Todos nós, às vezes, manifestamos um propósito inveterado de permanecer no pecado. E por que a ira de Deus não acende? E por que a ira de Deus não se manifesta contra nós? Porque Ele é paciente. Porque Ele sofre com o nosso pecado, não em si, mas vendo o abismo para o qual nós corremos. Nós estamos a nos jogar. Na segunda carta de São Pedro, capítulo 3, versículo 9, nós temos a resposta bem precisa a essa pergunta. Por que Deus é paciente conosco? Com a palavra, o apóstolo Pedro. O Senhor não retarda o cumprimento de sua promessa, como alguns pensam, mas Ele usa da paciência para convosco. Não quer que alguém pereça. Ao contrário, quer que todos se arrependam. Usa de paciência, porque quer nossa conversão. Ele já poderia nos chamar desta terra para a prestação de contas dos nossos atos. Ainda não o faz. Porque nos está dando chances. Porque está nos dando, com as horas que ainda nos restam, com os dias que ainda nos restam, meses e anos, com a possibilidade de nós nos convertermos. Por isso ainda estamos nesta terra. Não porque somos bons, pelo contrário, porque Ele usa de paciência para conosco. Agora vamos à paciência como virtude nossa. A imitação de Cristo, tenhamos Cristo sempre como o pano de fundo desse programa, como o modelo, como o critério. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. De onde vem a paciência de Cristo? Do seu amor. Ele que com o Pai e o Espírito Santo é rico em misericórdia. Mas e a paciência nossa? Mesmo a imitação de Cristo, qual é a origem dela? Existe um motivo para nós sermos pacientes? A carta de São Tiago, capítulo 1, versículos de 2 a 3, traz-nos esta resposta. Diz o apóstolo: considerai que é suma alegria, meus irmãos, quando passais por diversas provações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Se não tivéssemos provações, não precisaríamos da paciência, não exercitaríamos essa virtude. A paciência começa a se exercitar, aparece como uma necessidade para a nossa vida quando a nossa fé é provada. E nesse sentido, a paciência cristã difere das paciências, entre aspas, fora do ambiente cristão. Porque aqui, a paciência, Tiago, capítulo 1, de 2 a 3, a fé provada, vossa fé posta à prova, produz a paciência. Fé provada. Eu creio em Deus. Eu professo a minha fé no Senhor. Eu acredito nele. Eu confio nele. Mas, nesse momento, tais dificuldades põem em xeque. São um desafio para essa fé. Por isso eu necessito, para me conservar nela, para perseverar nela, a paciência. Portanto, que fique bem claro, de onde vem a paciência cristã? De uma fé provada. Aquele que crê está sendo provado. Aquele que crê está passando por dificuldades.
Confirmo, reitero, endosso São Tiago com São Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 5, versículos de 3 a 4. A pergunta é a mesma: de onde vem a paciência? Com a palavra, o apóstolo Paulo. A tribulação produz a paciência. A paciência prova a fidelidade. E a fidelidade, comprovada, produz a esperança. As nossas tribulações, sejam elas de natureza física, espiritual, de convivência, sejam elas produzidas pelas tentações do diabo, pelas vicissitudes da vida, medos, inseguranças, incertezas, angústias, aflições. Nessas situações existenciais, nós que cremos, constatamos, estou sendo provado. E a prova da fé produz a paciência. Mas a paciência precisa de um motivo. Já vimos que ela surge, que ela tem uma relação intrínseca com uma fé provada. Mas por que ser paciente? Qual a razão bíblica para nós exercermos essa virtude? A resposta é dada pelo apóstolo Paulo no hino à caridade, 1 Coríntios, capítulo 13. Versículos de 4 a 6. O hino à caridade. A caridade que tem várias características. Adivinhem qual é a primeira delas? Aqui está. A caridade é paciente. A caridade é bondosa. Não tem inveja. A caridade não é orgulhosa. Não é arrogante nem escandalosa. Não busca os seus próprios interesses. Não se irrita, não guarda rancor, não se alegra com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Devemos ser pacientes por causa da caridade, porque a paciência é um qualificativo, é a primeira manifestação da caridade. Caridade com quem nos provoca, com quem nos testa, com quem nos irrita, com quem nos maltrata, com quem mal nos deseja, com quem nos dificulta, com quem nos apresenta empecilhos, com quem se torna nosso adversário ou nosso inimigo, até nos momentos em que nós sabemos e também nos momentos em que não sabemos quem está por trás dos sofrimentos que nós experimentamos. A razão da caridade é a paciência e a recíproca também, ela é verdadeira. Agora é preciso nós olharmos para Jesus, porque nós precisamos aplicar esses princípios, essas realidades que vimos nos textos bíblicos, nas situações bem concretas na nossa vida. Respondendo a algumas perguntas, e aqui já vão algumas. Com quem eu não posso ser paciente? Existem pessoas diante das quais a paciência ela está absolutamente proibida de ser exercida? Ou há momentos e circunstâncias em que a paciência tem que ser absolutamente intransigente? Podemos sustentar que uma pessoa que toma uma ação imediata, enérgica, de rechaço, de afastamento, de expulsão ou de distanciamento, provocado por si ou por outras circunstâncias, para se distanciar de certas pessoas, que tal pessoa perdeu a paciência? Essas questões todas, elas vão ser abordadas no próximo bloco. Eu só pediria a você que já memorizasse duas coisas que vamos tratar no próximo bloco. Normalmente, na convivência com as pessoas, supondo um mínimo de sociabilidade, um mínimo de respeito, um mínimo de, digamos assim, educação para que pessoas que pensam diferente, que agem diferente, que têm princípios, que têm prioridades diferentes,
que elas possam conviver pacificamente, é preciso supor um mínimo de sociabilidade para que elas possam conviver e coexistir, seja em razão de vizinhança, seja em razão de trabalho, questões matrimoniais, negócios, etc. Temos que conviver com as pessoas. Primeiro se exige, numa sociedade onde seres humanos civilizados convivem perto um do outro e dependem um do outro, que possam se falar, que possam conviver. Obviamente que a paciência acompanha, digamos assim, essa exigência e essa necessidade que é própria da sociabilidade. A paciência tem essa primeira fase. A paciência presencial. Mas a paciência também admite um outro modo, uma outra etapa, se essas condições mínimas de sociabilidade não se verificam. Paciência à distância. Paciência à distância significa eu tenho que ter paciência com essa pessoa, mais distante dela, longe dela. Por quê? Não há mínima condição, por causa de tais motivos, de eu estar perto dela e ela estar perto de mim, porque isso pode ser, ou está sendo, ou será extremamente perigoso para a minha integridade física e a dela, para a minha salvação e a dela. É isso que nós vamos tratar no segundo bloco. Peço a você que não saia daí. O assunto é muito interessante. O assunto toca a minha, a sua e a nossa vida. Um grande abraço. Até daqui a pouco, se Deus quiser. Ok, 3 minutos. Vamos às perguntas. Já começaram a chegar? Vixe, veio um monte. Dom José Falcão, como ser paciente nas tribulações? Acho que essa o senhor já abordou, né? Essa é boa. Quando falamos de paciência, estamos falando de uma postura serena e passiva? Dom José, paciência significa aceitar o que não pode ser mudado? Isso não seria comodismo? Jesus também não perdeu a paciência com os ledilhões do templo? Acho que essa dá até para puxar o da ira, né? Uhum. Essa também acho que o senhor já respondeu. A paciência é uma forma de martírio? Dom Falcão, o senhor poderia explicar a paciência como um fruto do Espírito? Gálatas 5:22. Uhum. Essa daqui é boa. Dom José, esses dias meditei sobre a seguinte passagem da Sagrada Escritura, em Hebreus 6:12. Para que não vos torneis indolentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Que promessas seriam essas? E que tipo de paciência exatamente a Sagrada Escritura está dizendo? Digo porque diante das injustiças e maldades deste mundo é muito difícil para nós sermos pacientes. Eita, essa é longa demais e está um pouco... Quando o senhor fala sobre paciência, me sinto desanimada, pois tenho murmurado diante dos sofrimentos que tenho vivido. Ser paciente no processo doloroso que vivo me é muito difícil. E a outra é um comentário. Diante do tema do programa de hoje, só me vem a frase que Santa Teresa d'Ávila ensina: nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, quem a Deus tem, nada lhe falta, só Deus basta. Bastante pergunta, mas eu ainda tenho alguns textos e assim que terminá-los, vamos às perguntas. Não sei se vou conseguir responder todas, porque são várias, né? Acho que a gente precisaria no segundo da outra paciência. Vamos, tem que ter paciência. Tá bom. Quanto tempo aí, Cássio? 50 segundos. Engula, meu filho, essa água. 30.
Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado por ter permanecido conosco depois desse breve intervalo. Está começando o nosso segundo bloco do Encontro Eclésia ao vivo, aqui de Brasília, pela Rede Século XXI, tratando do fascinante argumento A Paciência de Cristo. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Eu disse no final do primeiro bloco que a paciência ela tem ordinariamente duas fases na convivência humana. Paciência enquanto virtude que nos permite suportar o sofrimento, a dor, as contrariedades. Paciência vem de patipatere, sofrer, suportar, digamos, aguentar as dores, as provações, as contrariedades da vida. Vamos então à primeira fase da paciência, a primeira que ordinariamente se espera na convivência entre duas ou mais pessoas. A primeira fase da paciência é a presencial. O que é paciência presencial? É suportar a dor, o sofrimento, a limitação da pessoa, eu perto dela, ela perto de mim. Disso trata Colossenses capítulo 3, de 12 a 14. Revesti-vos de entranhada misericórdia, de bondade, humildade, doçura, paciência. Suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos mutuamente toda vez que tiverdes queixa contra outrem. Como o Senhor vos perdoou, assim perdoai também vós. Mas, acima de tudo, revesti-vos da caridade, que é o vínculo da perfeição. Aqui está a regra: conviver com uma pessoa que tem os seus pantinhos, que tem suas limitações, que tem suas fraquezas, suportando. Até quando? Até quando? Gálatas capítulo 6, versículo 2. Ajudai-vos uns aos outros a carregar os vossos fardos, e deste modo cumprireis a lei de Cristo. Ajudar o outro a carregar o seu fardo. Fardo físico, fardo financeiro, fardo espiritual, fardo moral também. Digamos o bipolar, digamos o irritante, o nervosinho, digamos o pedante, digamos o bruto, digamos o agressivo. Ajudar o outro a se converter, a crescer, a amadurecer, a rever os seus atos. O exercício da misericórdia nesse momento difícil com essa pessoa difícil. Mas é preciso levar em conta também Romanos capítulo 12, versículo 18. Se for possível, quanto depender de vós, vivei em paz com todos os homens. Se for possível. No que depender de vós, vivei em paz com todos os homens. Sem dúvida alguma, a paciência, que é um dom do Espírito Santo, a paciência, que é uma virtude cristã, a paciência, que é um qualificativo da caridade, não pode faltar. Mas atenção, vem de pácio, que significa sofrer. Vocês perceberam no hino à caridade, da 1 Coríntios capítulo 12, é dito, a caridade é paciente. Mas mais na frente, é dito que a caridade não se alegra com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Ou seja, a caridade que me leva a ajudar uma pessoa para que a pessoa constantemente me agrida, me humilhe, me ameace, me desmoralize, tire as minhas forças, me agrida, me rebaixe. Essa caridade paciente não se alegra, não pode se alegrar com a injustiça. Eu devo ser caridoso com ela, mas é preciso que essa caridade seja incompatível com a injustiça que essa pessoa está causando contra mim. Eu posso ser caridosa com ela à distância. São os meus limites físicos, psicológicos e espirituais
que vão definir se a caridade, a forma como eu estou exercendo agora, presencial, está de fato me desgastando, me levando a pecar, ameaçando minha integridade física, ameaçando a minha salvação eterna, se é preciso não deixar de ser paciente, mas exercer a paciência de outra forma, à distância. Jesus Cristo exerceu a paciência à distância. Houve algum momento em que nosso Senhor Jesus Cristo não encontrou outra alternativa senão ser paciente à distância? Chegamos então à segunda fase da paciência. Primeira, o ideal seria que não passássemos dela, paciência presencial, convivendo com a pessoa. Mas se a arrogância, a vaidade, a estupidez, a falta de educação, a monstruosidade dessa pessoa põe em risco minha integridade física, minha paz, minha saúde e minha salvação eterna, é preciso pensar na possibilidade da paciência à distância. E o que significa paciência à distância? A paciência à distância, ela pode ser manifestada de duas formas: afastar a pessoa ou afastar-se da pessoa. Vamos a Jesus Cristo. Jesus Cristo, em algum momento, exerceu a paciência afastando as pessoas, sem perder a paciência, porque Jesus é paciente, paciência de Cristo, segundo aos Tessalonicenses 3, versículo 5, a resposta está na expulsão dos vendilhões do templo, com um chicote na mão. O paciente Jesus disse: tirem isto daqui e não façam da casa do meu pai uma casa de comércio. Aqui está a paciência na fase 2. Fase 1, conviver pacificamente com as pessoas. Agora, diante do pecado, da agressão, da ofensa, da blasfêmia contra o templo de Deus, cujo pai, que é pai de nosso Senhor Jesus Cristo, e Jesus tem a obrigação de defender, porque é Deus, o templo, tirem isto daqui e não façam da casa do meu pai um covil de ladrões. Quem pensa que Jesus perdeu a paciência aqui, está enganado. De forma alguma. A caridade é paciente. E a caridade não se alegra com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. E a verdade é que o templo é a casa de oração e não de comércio. Pronto. Fase 2 da paciência. Afastar a pessoa. Outra modalidade de paciência, fase 2, afastar-se da pessoa. Lucas, capítulo 4, versículo 30. Jesus foi levado pelos conterrâneos de Nazaré da Galileia para um monte alto, de onde eles queriam precipitar nosso Senhor. Jesus teve paciência com eles? Teve. Como? Lucas 4, versículo 30. Eles, porém, passando por meio deles, prosseguia o seu caminho. Jesus se afastou. Jesus fugiu. Chega, eu não posso mais ficar aqui. Eu não tenho condições. Se eu ficar aqui, vou acabar morrendo. E ainda não chegou a hora de nosso Senhor. Paciência à distância. Ou seja, eu tenho que sofrer por causa da maldade dessa pessoa, mas não posso sofrer perto dela. Por essa razão, se eu continuar com ela, ela me mata. Se eu continuar com ela, ela vai arruinar a minha vida. Qual é o limite entre a primeira manifestação da paciência, paciência presencial, e a paciência à distância? Vai depender das pessoas envolvidas. Vai depender da boa ou má vontade da pessoa com quem você convive em querer conviver com você. Um mínimo de respeito se exige, um mínimo de educação se espera para que a pessoa possa ser ajudada. Atenção, Gálatas capítulo 6, versículo 2. Ajudai-vos uns aos outros a carregar os vossos fardos, e deste modo cumprireis a lei de Cristo. A caridade nos obriga a ajudar os outros a carregar os seus fardos. Porém, é preciso contraponto também. Gálatas capítulo 6, versículo 5. Cada um deve carregar o seu próprio fardo. Se eu devo ajudar o outro a carregar o fardo, é preciso que ele me ajude a ajudá-lo a carregar os fardos. Porque se eu quero ajudá-lo a carregar os fardos, e a resposta é coice, é cuspe, é agressão, é ofensa,
é desrespeito. Gálatas capítulo 6, versículo 5. Cada um deve carregar o seu próprio fardo. Se você não me respeita, se um mínimo de educação, de docilidade, não se manifesta, não se percebe de sua parte, para eu ajudar você, trocar a sua fralda, dar o seu banho, etc. Ou outras situações, digamos, de natureza, de trabalho, de convivência na escola, na comunidade, na vizinhança, cada um deve carregar o seu próprio fardo. Portanto, Gálatas 6:2 com Gálatas 6:5. 3 versículos entre um e outro. As duas coisas devem caminhar assim. Portanto, eu só, antes de partirmos para as perguntas, e já chegaram várias aqui em Brasília, eu gostaria de ponderar exatamente isso. A ideia de paciência não pode ser confundida com paciência presencial. Não, você tem que ter paciência com essa pessoa, certo. Mas em certas situações, por favor, o que a palavra de Deus diz? Eu devo ter paciência com essas pessoas como? Cito para vocês, 2 Timóteo, capítulo 3, versículos de 2 a 5. Os homens se tornarão egoístas, avarentos, fanfarrões, soberbos, rebeldes aos pais, ingratos, malvados e desalmados, desleais, caluniadores, devassos, cruéis, inimigos dos bons, traidores, insolentes, cegos de orgulho, amigos dos prazeres e não de Deus, ostentarão a aparência de piedade, mas desdenharão a realidade. Agora vem o final. Dessa gente, afasta-te. Dessa gente, afasta-te. Há situações, e não são poucas no nosso dia a dia, em que a convivência decente, respeitosa, educada, civilizada, da parte da outra pessoa, não existe. E você sofre com isso. Só que o sofrimento presencial, o suportar essa pessoa perto dela, está se tornando uma ameaça para a sua saúde, portanto, para a sua vida. E mais, quando essas agressões recrudescem, é a sua salvação eterna que está em jogo. Portanto, não se trata de perder a paciência. Quando é que você perde a paciência? Quando você diz, eu não quero mais sofrer. Quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Fulano é minha cruz, certo? Há duas formas de você carregar a cruz. Uma presencial, a outra à distância. A exemplo de Jesus, por favor. Agora vamos às perguntas. Eu pediria ao Caio que me mostrasse aqui algumas. Vamos tentar respondê-las no final desse bloco, os 4 minutos que nos restam, e depois no segundo bloco. A paciência é uma forma de martírio? Pergunta um irmão da cidade de Almeirim, no Pará. Sim, é uma forma de martírio. Martírio, mártir em grego significa testemunho. Martírio, no sentido amplo, significa o testemunho que você dá da fé em Cristo. O martírio de sangue é testemunhar Cristo até a morte, derramando o seu sangue por causa dele. O martírio da paciência, de suportar a convivência de uma pessoa que, em troca do carinho, do amor, da atenção que você dá para ela, lhe responde com agressões, com brutalidades, com ingratidão e assim por diante. Volto a lembrar, a exemplo de Jesus, a paciência tem 2 fases, a presencial e a distância. É a sua disponibilidade, também a sua condição psicossomática e espiritual, quem vai dizer, eu estou convivendo com essa pessoa, eu estou tendo paciência com essa pessoa perto dela, mas estou chegando ao meu limite. Não é o limite da paciência, é o limite da saúde física, do esgotamento psicológico, espiritual, e quando eu perceber que minhas forças estão se esvaindo, é hora de pensar na segunda fase da paciência. A paciência à distância. É você diante de Deus quem decide, não é o bispo quem diz, chegou o momento de você partir para a fase 2 da paciência, que é a paciência à distância. Vamos à próxima pergunta, Caio. Dom Falcão, podemos dizer que toda impaciência
tem como causa a falta de amor? Eu responderia, pergunta importante, de Salvador, na Bahia. É uma senhora, não vou dizer o nome dela. Veja, eu já citei o texto, vocês lembram? O hino à caridade? A caridade é paciente. Portanto, característica da caridade é a paciência. Mas paciência com a pessoa. Existe uma santa impaciência. A impaciência com o pecado. Tirem isto daqui. E não façam da casa do meu pai uma casa de comércio. Se a impaciência é contra a pessoa, é lógico que a frase, a caridade é paciente, leva-me a responder que a impaciência com uma pessoa é falta de amor. Por outro lado, não confundam pelo amor de Deus. Há determinadas situações em que uma pessoa, por amor, se dedica presencialmente a alguém, mas a resposta às patadas, às agressões, às brutalidades, às ameaças, a sua integridade física e a sua salvação eterna chegam a um tal patamar que você não encontra outra forma senão dizer: eu tenho que ter paciência com essa pessoa, mas à distância. Está terminando o nosso segundo bloco. O terceiro vai ser somente para responder as perguntas, que são muitas. Eu vou correr nos 17 minutos do próximo bloco para tentar responder a essas perguntas. Mas, por favor, as distinções que eu fiz aqui e os textos bíblicos que eu citei são de fundamental importância para você compreender a paciência de Cristo, segundo aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 5. Até logo mais. Não saia daí. Daqui a 3 minutos, a gente volta. Beleza. Aí, Dom, quando a gente estiver com 5 aqui, é o limite, porque é o tempo que joga para aquela imagem lá e eles jogam no intervalo. Certo? Você está falando 5 segundos, né? É, 5 segundos, Ok. para a gente não estourar lá. Deu tudo certo no primeiro e no segundo? Deu tudo certo. Que bom. Agora a gente vai voltar do intervalo, a gente volta aqui, né? Porque tem que... Aí se apresenta o tema, faz a revisãozinha, e a gente vem para cá com aquele apelo da igreja das mãos ensanguentadas. Tá bem. É tanta igreja construída. A gente confunde, eu não te julgo. Quando você for botar as Bom. Oi? Tem muita pergunta. A questão é que eu acho que a gente já abordou. Se o conteúdo das perguntas foi mais ou menos parecido com aquelas que eu já respondi, delete. E as perguntas que ficarem, coloque na ordem de importância. É lógico que quem decide aí é você quais as mais importantes, né? Mas tem algumas que são prolixas. Cita o texto da carta aos Hebreus, enfim. Caio, na hora de você mostrar, não levanta tanto. Tá? Você está botando aqui a tela. Luz, né? Não. É o olhar dele mesmo. O olhar dele, para botar aqui. Eu não preciso nem levantar, tá? Pode ser essa aqui? Paciência significa citar o que não pode ser mudado? Não? Não, sim. Pode, deixa a pergunta, deixa. É porque eu respondi. Já estava respondendo. Quanto tempo, Caio? Essa daqui. Quanto tempo aí, Cássio? Quanto? 1 minuto. A outra dos vendilhões do tempo, diga. Não, dos vendilhões parece que eu já tratei, não? Já não? Tá. Praticamente. Tá. Ixi, no comecinho não dá, porque eu tenho que preparar o apelo da igreja. Das mãos sanguentadas. Essa já foi. Esse aqui é muito grande. Você escolhe o celular, por favor. Sim. Só um comentário. Quanto tempo?
Tá. 20. Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI. Obrigado por ter permanecido conosco depois desse segundo intervalo. Está começando o terceiro e último bloco do nosso encontro semanal, o programa Eclésia. Desta vez tratando do fascinante tema, a paciência de Cristo. Esse bloco vai ser somente para responder as perguntas que chegaram depois da exposição no primeiro bloco e parte do segundo bloco. Tem muitas pessoas do Brasil inteiro que nos formulam perguntas, espero responder, se não todas, mas a maioria delas. Agora eu quero fazer um apelo a você. Primeiro, agradecer a todos os sócios da Associação do Senhor Jesus, que são fiéis às suas orações e doações. Graças a Deus, aqui em Brasília, essa estrutura foi montada com a sua colaboração. Essa, aliás, é uma das muitas despesas que a Rede Século XXI tem, dentre elas a mais ousada, que é a construção da Igreja das Mãos Ensanguentadas de Jesus, edifício que está sendo levantado lá na nossa sede em Valinhos, São Paulo. Peço a você que é sócio, que você seja fiel na sua doação, para que esta associação, que é do Senhor Jesus, possa realizar os seus projetos, e são muitos, para a glória de Deus. E você que ainda não é sócio e está acompanhando o nosso programa, eu peço a você que doe pelo Pix que aparece aí na sua tela. É simples de doar e você vai ajudar a Associação do Senhor Jesus na missão de evangelizar. Obrigado a você, querido sócio, e obrigado a você, futuro sócio. Agora vamos às perguntas que nos chegaram sobre a paciência de Cristo. Próxima pergunta, a pessoa não quer se identificar, mas formulou a seguinte pergunta: Dom José Falcão, quando o senhor fala sobre paciência, me sinto desanimada, pois tenho murmurado diante dos sofrimentos que tenho vivido. Ser paciente no processo doloroso que vivo me é muito difícil. Minha irmã, não desanime. Por causa de Cristo, o Cristo paciente, a paciência de Cristo seja o modelo e a inspiração para a senhora. Ele que disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Se as suas tribulações estão sendo causadas por pessoas que convivem com a senhora, a correção fraterna, o diálogo respeitoso, mas sério e incisivo, a respeito das exigências de uma convivência pacífica, para que a senhora possa se doar, amar, ajudar, se dedicar a essa pessoa. Fase 1. A paciência presencial. Se as mínimas condições, como eu já disse, para essa convivência, nos âmbitos, nos termos da sociabilidade, do respeito e da educação, absolutamente faltarem, fase 2. É o que eu tenho para dizer para a senhora. Não desanime, Jesus que disse em João 16:33, no mundo tereis tribulações, mas tende coragem, eu venci o mundo. A senhora que pertence a Jesus não tem o direito de desanimar. Volte-se para Ele, veja-o agonizando no Calvário, com a paciência imensa diante das dores suportadas pelos nossos pecados. E a resposta de Jesus: eles não sabem o que fazem. Pai, perdoai-lhes. Próxima pergunta vem de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. O silêncio está ligado à paciência? Não necessariamente. O diabo silencia, os malvados silenciam, os perversos silenciam. O silêncio, enquanto capacidade de não falar ou disponibilidade em não abrir a boca, seja das pessoas que estão convivendo com você, ou seja, das pessoas, de você convivendo com as pessoas, não necessariamente é prova de paciência. O silêncio pode ser malévolo,
O silêncio pode ser uma ocasião para você arquitetar um crime. O silêncio da esposa que está apanhando, e ela não é de Deus, e está maquinando matar o marido, envenená-lo, etc. Esse silêncio, não enquanto tal, mas aquilo que ele produz, é uma coisa pecaminosa. Eu nem consideraria o silêncio como uma forma de você manifestar que é paciente. Às vezes, veja, Cristo paciente, diante de Pôncio Pilatos, de Herodes, ele se calou, não disse mais nada. Aí sim, é o contexto quem vai dizer, e é principalmente a motivação, o que se passa no coração da pessoa silenciosa, que está silenciando, que quer silenciar, que vem silenciando há certo tempo, é o que vai dizer o terremoto que está sendo produzido no seu coração, ou o sentimento dela no seu coração, é quem vai dizer que ela, Nossa Senhora, meditava estas coisas no seu coração. Nossa Senhora silenciava, sem dúvida alguma. São José, que nunca disse uma palavra, é o homem do silêncio, certo? É o contexto da vida da pessoa que vai dizer se esse silêncio é benévolo ou é malévolo. É um silêncio quietante ou inquietante. É um silêncio que está a qualquer momento para explodir ou, de fato, é um exercício de paciência e de mortificação. Próxima pergunta, Caio. Vem da Penha, Rio de Janeiro. Imagino bem, é o bairro do Rio de Janeiro. Quando falamos de paciência, estamos falando de uma postura serena e passiva? A palavra passiva na língua portuguesa, ela é ambígua. Existe uma passividade que é covardia, que é medo, que é leniência, que é negligência e vou dar aqui um exemplo extremo, a esposa que apanha todo santo dia e se cala e acha que essa é a vontade de Deus, porque tem que apanhar mesmo, etc. E uma surra por dia é o normal e mulher tem que apanhar mesmo. Essa passividade é do diabo. Essa passividade não é sinal de paciência, é sinal de covardia, é sinal de cooptação diante do pecado da pessoa que ele está agredindo. Então, mas, passividade diante de Deus, eis aqui a serva do Senhor. Passividade vem de passio. Passio é sofrimento, só que existe um sofrimento que edifica e existe um sofrimento que escraviza. Existe um sofrimento que liberta e existe um sofrimento que é decorrente do medo, da irresponsabilidade, da falta de pulso, da falta de posição, da falta do enfrentamento, segundo Jesus, que quando levou uma bofetada respondeu: se eu errei, mostre-me o meu erro, mas se eu não errei, por que é que você me bate? Serenidade, sempre, mas nunca diante do pecado, mas serenidade diante das provações que levam você, que convidam você a pecar. E o pecado, ele primeiro afugenta do coração a serenidade. Você se irrita, você se enerva. No lugar da serenidade e da paz, vem o ódio, vem a ira, vem o desejo de vingança, etc. Mas, veja, eu consideraria serenidade e, no bom sentido, passividade, como realidades que estão conexas com a autêntica paciência. Mas vejam, sempre na língua portuguesa, passividade é uma palavra que, dependendo do contexto, tem um sentido pejorativo. E, neste sentido pejorativo, nunca se pode falar de paciência. Próxima pergunta. Vem de Minas Gerais, é uma senhora. No que a impaciência fere a caridade para com o meu próximo? Eu vou responder à senhora com um fato verídico que aconteceu. Uma senhora comemorando 50 anos de casada, muito calada, muito calada. E aí, na missa de ação de graças, o padre a chamou para o altar e disse: qual é o segredo da felicidade? Ela disse: paciência, muita paciência. Aí olhou para o velhinho dela, o esposo. Depois ela disse: a senhora nunca pensou nesses 50 anos em se separar do seu marido? Aí ela olhou para ele com um olhar cândido e disse: não, nunca pensei em me separar, mas pensei muitas vezes em matá-lo. Vejam só, a paciência
que, na verdade, nesses momentos de desejar o mal, de desejar matar o coitado do esposo, silenciosa, quieta, caladinha, mas impaciente. A caridade é paciente. Se a impaciência toma o lugar da paciência e passa a desejar, a praticar, a arquitetar o mal contra o próximo, ou, de fato, esse desejo chega às vias de fato, aí sim temos uma impaciência. Que é pecado, que é pecado. E tanto mais grave é esse pecado, se ele pula da mágoa para a raiva, da raiva para o ódio, do ódio para as vias de fato, que é o desejo de vingança. Por outro lado, nunca esqueçam, existe a santa impaciência. É a impaciência com o pecado. Você não pode tolerar o pecado. Há determinadas situações. Por favor, paciência, primeira fase, presencial, paciência, segunda fase, à distância. Há momentos em que não há condições de você praticar a paciência na primeira fase. Porque a coisa é tão indecente, é tão imoral, a coisa é tão grave, a coisa é tão inadmissível, a coisa é tão irracional, que você você se afasta da pessoa, pelo menos por um certo tempo. Em alguns casos, até definitivamente. E isso não é vingança, não é intriga. É suportar, mas à distância. É sofrer, mas à distância. É ter paciência com a pessoa, mas à distância. Não há condições de uma paciência presencial. O exemplo clássico é esse. Jesus chega no templo e encontra a podridão. Ali não há condições de uma paciência presencial. Aí é a expulsão mesmo. Próxima pergunta, Caio. A pessoa não quer se identificar, mas ela diz o seguinte: sou impaciente, não sei esperar o tempo. Quero resolver logo tudo. Já fiz terapia. Já fiz até retiros para trabalhar meu ser impaciente, mas tenho poucos resultados. Que tipo de ajuda devo buscar? Vinde a mim, vós todos que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis repouso para as vossas almas. Dobre os seus joelhos, irmão, diante de Jesus, sem negar a possibilidade de você continuar o seu tratamento, e desde que seja um profissional competente, por favor, continue o tratamento, porque pode essa impaciência ter alguma causa hormonal, algum distúrbio psicológico, etc., que é objeto daquela ciência, se é psicologia, se é terapia ocupacional, se é psiquiatria, enfim, procure. Mas como cristão, suplique a força de Jesus. Paciência de Cristo. Que o Senhor dirija os vossos corações para o amor de Deus e a paciência de Cristo. Clame a Deus, dobre os seus joelhos, implore a Jesus. Tua paciência, Jesus, me seja dada. Espelhado em ti, com a tua força, eu sou capaz de dominar essa impaciência. Reze sempre. Debulhe o seu terço, reze o seu rosário, leia a sua Bíblia, adore o Santíssimo Sacramento. É um exercício de toda a vida. São Francisco de Sales, o pai dos salesianos de Dom Bosco, era um bispo do Cantão, num país chamado, a cidade de Genebra, Suíça. Ele era uma pessoa extremamente temperamental, impacientíssimo com os seus adversários, os protestantes que não davam sossego para ele. E foi rezando que ele se tornou uma das pessoas mais pacientes do mundo. Introdução à vida devota. Filoteia é o nome da obra que eu recomendo para você. Um clássico da literatura cristã católica. São Francisco de Sales. Meu xará. Reze, leia esse texto. Eu acho que ele vai ser edificante para você, irmão. Acho que é a última pergunta. Temos menos de 3 minutos para terminar. Paciência significa aceitar o que não pode ser mudado? Isso não seria comodismo? Não, de forma alguma. Paciência não é isso. Paciência é capacidade de sofrer. De forma cristã,
na imitação de Cristo, na fidelidade a Cristo. Não é aceitar o que não pode ser mudado. Jesus não aceita o pecado, mas tem paciência com o pecador. O pai da parábola do filho pródigo não aceita a decisão dele de fugir, mas suporta esperando na porta da casa que ele volte. Paciência não é aceitar o que não pode ser mudado. Isso eu nem diria que é comodismo de forma alguma, porque há determinadas coisas que não podem ser mudadas. Alguns querem, na verdade, mudar o que Deus determinou que não fosse mudado. Mas há determinadas coisas que podem ser mudadas. Se você está esperando uma coisa que, do ponto de vista genético, do ponto de vista do clima, do ponto de vista da convivência humana, não pode ser absolutamente mudado, isso é um dado objetivo. Você tem que aceitar e ponto final. Portanto, paciência não é isto. Paciência não é resignação, aceitação de nada que não pode ser mudado. É a capacidade de você suportar dor, sofrimento, contrariedade, sem pecar, de forma magnânima, na fidelidade e na obediência a Cristo. Estamos concluindo mais um programa, só quero lembrar a você que eu estou também no Instagram e quero convidar você a me seguir. Siga @Dom José Falcão Oficial, tudo junto, e você verá lá partilhas sobre a Palavra de Deus e também trechos dos nossos programas aqui na Rede Século XXI. Eu espero você lá. E peço a você uma coisa no final do programa, tenha paciência comigo, porque eu sou limitado como vocês. Gostaria de ter feito um programa à altura da grandeza do coração de vocês, mas como vocês ficaram até o fim do programa, é sinal de que vocês têm paciência comigo. E toda vez que vocês olharem para mim, lembrarem de mim, rezem e digam a Jesus a meu respeito: Jesus, tenha paciência com esse bispo que quer ser santo. Um grande abraço, Deus abençoe sua vida. Até o próximo encontro, se Deus quiser.